Oi pessoal, a gente é do canal História ou Barbárie, eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Gladson. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre a resistência escrava. Tá. Pessoal, antes de começar esse vídeo, vamos lá pro nosso clássico jabá, né? Vender nosso produto. Curte aí, ó, dá seu like. Ativa o sininho pra receber aquele e-mailzinho maroto quando sair o vídeo quentinho, ser o primeiro a ver o vídeo. Olha só que privilégio. Se inscreve no canal, é o sininho. Não é, inscrever no canal é uma coisa e sininho é outra. Você... Enfim, vocês entenderam, né? Façam tudo isso, tá? É importantíssimo, né? Porque assim você ajuda o canal a crescer, né? E ajuda a gente a ter mais visibilidade no YouTube. Ó. Bom, antes da gente começar a falar da resistência escrava, né? Acho que é interessante a gente discutir o que era ser escravo no Brasil. Sim. Exatamente. Primeiramente, ser escravo no Brasil tem uma questão racial. Sim. Né? Então, é uma questão de diferenciação entre quem é escravo e quem não é a cor da pele. Sim. Então, vai ser uma questão ligada intrinsecamente à questão da raça. Sim. Né? Além da questão racial, acho que é importante a gente lembrar que o escravo era considerado uma mercadoria, né? Então, tipo, ele pertencia a alguém, né? Então, esse escravo tem um valor, ele pode ser comprado, vendido, alugado, né? Então, ser escravo significava também ser mercadoria. Veja, ele é um ser humano, né? Mas, naquele momento histórico, eles eram considerados mercadorias. Outra coisa também é que todo escravo, ele era escravo baseado na violência. Né? Isso é essencial, né? Então se não tem escravo porque a pessoa quis ser escravo. Então a escravidão que acontece no Brasil, ela é uma escravidão baseada na violência. Dentro dessa questão de que o escravo, que o Daniel colocou, que o escravo é tratado como mercadoria, tanto que o escravo ele era colocado em lista de herança. Né? Então eu deixo de herança uma mula, uma casa e 2 escravos. Então ele era tratado como uma coisa, né? Uma coisa pertencente a um cidadão. Só que aí cria um problema, porque esta coisa é um ser humano, uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, que tem medos e que vai lutar contra. Dentro disso que o Gladson falou, né, é mercadoria, mas ao mesmo tempo é um ser humano, e isso muda tudo, né? E aí eu acho que a gente puxa porque a gente quer falar nesse vídeo, né? E aí a gente começa com uma frase bem importante que diz: onde houve escravidão, houve resistência, né? E é um fato. E aí a gente agora quer, a partir desse momento do vídeo, então, falar dos vários tipos de resistência que tinha. Porque a gente tinha graus, né, de resistência. Você tem uma resistência mais cotidiana, mais leve, mais, né, simbólica, e você tem resistências mais intensas e... Porque era muito complexa a relação entre o senhor de escravos e o escravo. Apesar de o senhor ter propriedade do escravo, existiam limites para esse poder. Né? Então, eu não posso fazer tudo o que eu quiser com esse escravo. Por N fatores. Né? Então você tem uma questão financeira, racional, de que se eu espancar o meu escravo e ele morrer, eu estou perdendo dinheiro com isso. Nem entra na questão de humanidade, né, de compaixão, não é nada disso. Mas se eu for muito cruel e eu matar esse escravo, né, eu vou perder financeiramente. E não só matar, né, mas se eu bato demais, se eu exagero também na punição e tal, pô, o cara vai estar doente, não vai render, não vai trabalhar. Então tem toda uma lógica de mercado mesmo, né, dentro disso. E você falou dessa relação complexa entre o senhor e o escravo, mas entre os próprios escravos também tinham. Que, aliás, a gente pode fazer um outro vídeo, um outro momento, sobre a hierarquia entre os próprios escravos e essas relações complexas entre eles, né? Que é uma forma de resistência, né? Ao escravo ascender, ele está resistindo, está fugindo de uma punição mais severa, né? Então o escravo que trabalha dentro de casa tem uma vida melhor do que o cara que trabalha na lavoura. Sim. E é interessante a gente colocar também essa questão da dominação e da resistência, né? Que são coisas que andam juntos, são faces da mesma moeda, digamos assim. Ao passo que aumenta a dominação, que o senhor às vezes é mais enfático e mais assim, a resistência também aumenta, né? Então isso é só uma coisa legal de falar. E aí acho que agora a gente já pode entrar e citar mesmo os tipos de resistência que tinha. Sim. Né? Você vai ter algumas formas
de resistência que são mais cotidianas e algumas que são mais esporádicas, são mais drásticas, né? Então, algumas mais cotidianas que a gente vai ter são sabotagens. Sim. Então, o escravo ele pode, ele quebra uma ferramenta. Nisso, ele ganha tempo de descanso, ele consegue criar um problema pro senhor de escravos, como se fosse uma espécie de vingança. Ele prejudica ele economicamente, de certa Então, forma. isso é uma forma de demonstrar insatisfação. Mas- Isso é uma forma de resistência. Mas é interessante que quem trabalhava dentro do engenho normalmente não fazia isso porque ele era considerado um escravo especial. Até porque o senhor sabia que se esse escravo quebrasse o engenho, Isso, o prejuízo o era prejuízo enorme. é enorme. Então por isso ele era melhor tratado. Eu falei, e é interessante isso. Alguns eram, inclusive, remunerados. Exato, alguns inclusive ganhavam dinheiro para trabalhar dentro do engenho, aquele que cuida, né, alguns inclusive eram livres, né? Claro que você tinha ali o capataz, o feitor cuidando da situação, né? Mas isso mostra, né, que o escravo sabia que ele podia boicotar aquilo lá e dar um prejuízo enorme. E o senhor, para não acontecer isso, já acaba, olha, então você vai ser tratado melhor do que aquele outro, que aquele que está lá na lavoura. Né? E o cara da lavoura é o cara que vai quebrar a foice, o cara que vai... Botar fogo na plantação, às vezes, botar um veneninho no açude, sei lá, né? Enfim, são várias as manobras que você pode fazer para prejudicar o seu senhor. Porque essa tal relação de dominação e resistência, ela era complicada porque, numericamente, o senhor de escravos brancos era minoria. Sim. Então, por exemplo, eu não posso espancar todos os meus escravos, porque eu não durmo à noite. Né? Sim. Qualquer estalo que dê na porta, tinha vários relatos da época de senhores de escravos com insônia, porque eles tinham medo de dormir, porque eles tinham medo que a escravaria toda entrasse na casa e matasse todo mundo, que isso aconteceu. E aí é outro exemplo, né, que a gente vai ter de resistência, de revoltas dentro da fazenda, onde os escravos se unem, porque eles são numericamente, né, superiores, e dominam a fazenda e matam todo mundo. Claro. Isso já aconteceu. Então, isso passava pelo imaginário dos donos de escravos. Né? Inclusive, para eles se tentarem que isso não... Para os senhores de escravos, né? Tentar fazer que isso não acontecesse, eles compravam escravos de diferentes lugares. E falavam diferentes línguas. O que dificultava a princípio a união deles. Inclusive, algumas sociedades africanas tinham até conflitos entre eles. Então, a ideia é de que eles não vão se unir contra o senhor. Né? Então, sim, acontecia essa tentativa do senhor também de se proteger nesse sentido. Porque ele sabia que os escravos poderiam se reunir contra ele. Né? E essa ascensão dos escravos também evitava um pouco isso. Então, se eu der um cargo melhor para tal escravo, ele não vai se associar aos outros. Ele vai ter melhor comida. Os escravos de dono, que eram os escravos domésticos, né, que viviam na Casa Grande, é muito interessante também. Eu lembro bem que saiu no jornal e tal, isso foi no século XIX, que foi de uma escrava que era cozinheira e ela matou vários senhores envenenados. E ela foi sendo vendida, matou um senhor, a família vendeu até que chegou um que e ela confessou todos os crimes depois e tudo mais, né? Então você tinha esses escravos donos de casa, por exemplo, você também tinha que ter um tratamento, né, com mais carinho, porque o cara tá ali, tá cozinhando pra você, tá cuidando do seu filho. Bom, além então dessa violência que podia rolar, né, dessa violência, dessas revoltas e tal, a gente tem também as negociações, né? Tinha até poder de negociação do feitor que eles queriam escolher. Eles podiam teve cartas baixo-assinado, né, com exigências do que eles queriam, de, por exemplo, a gente quer ter um momento de descanso, a gente quer ter tantas horas, ou sei lá, o domingo de descanso, né? Então tudo isso aconteceu, né? Sim. Inclusive é interessante, né, que essa negociação, alguns senhores, para fazer os escravos trabalharem mais sem bater neles, né, dava então a eles, né, um pedaço de terra para que eles pudessem plantar. Isso era algo muito comum, principalmente nos engenhos, nas fazendas de açúcar, né, onde eles podiam trabalhar, né, colher tantos quilos de cana, por exemplo. Quanto menos tempo eles fizessem esse trabalho, sobrava mais tempo então para eles plantarem, por exemplo. E aí eles poderiam se alimentar melhor, inclusive se sobrasse, eles poderiam vender no domingo na feira e tal, alguma coisa desse tipo, e ganhar com isso algum dinheiro. Então tudo isso fazia parte dessa negociação, né? Mas e por que os senhores faziam isso? Porque se ele não fizesse isso, né, seria muito mais difícil obrigar o escravo a trabalhar, né? Porque como a gente falou, não adiantava só bater, isso não resolvia, né? E o escravo, ele era uma
uma aquisição muito cara. Sim. Era arriscado você perder um escravo que fugisse, um escravo que se matasse. Então, o suicídio é uma outra forma de resistência. Né? Parece estranho pra gente, né? Imaginar que o suicídio seja uma resistência, mas na cabeça do escravo, ao cometer o suicídio, ele se liberta da escravidão, né? Dentro de uma crença religiosa e tudo mais, e ele consegue criar um prejuízo, como o Daniel comentou ali, que alguns escravos podiam criar uma horta e tal, e ter o dinheiro para si. Isso criava um imbróglio jurídico, porque o escravo, apesar de ser uma coisa, ele tinha algumas brechas legais. Então tinha escravo que ia direto na delegacia reclamar que o patrão pegou o dinheiro dele. Sim. Apesar dele ser escravo, dele pertencer a uma outra pessoa, existiam algumas brechas, porque esse objeto que seria o escravo não é um objeto inanimado, ele é um ser humano. Sim. Então isso criava vários embrólios jurídicos que... Sim, porque você imagina, se um escravo, por exemplo, mata alguém, se ele for uma coisa, ele não pode ser julgado. Então, então assim, ele é tratado como coisa, mas ele não é coisa, ele é humano. Né? Então assim, pros senhores, isso era uma questão complexa, né? Tipo assim, eu trato ele como mercadoria, mas ele não é. Ele é humano, né? Tanto é que desculpa, mas vamos falar só das fontes históricas, que é interessante, já que vocês estão falando dessa questão da justiça, porque várias fontes, inclusive que a gente vê esse outro lado, a voz do escravo, é de fontes jurídicas, né? É de fontes onde ele justamente vai lá depor, ele vai reclamar alguma coisa, ou ele cometeu alguma coisa e tem os registros da justiça da época, então nisso a gente vê também exatamente isso que estão falando. Bom, tem a questão do aborto também, né, que aconteceu muito, porque também é essa lógica, né, não, eu não quero que o meu filho, que também vai ser escravo, né, eu não quero que ele tenha essa vida, eu não quero que ele passe por tudo isso, então as mulheres, era muito comum o aborto. Sobre a questão da família escrava, era uma estratégia do senhor de escravos. Ao permitir, né, a existência de uma família escrava, ele impede grandes revoltas. Porque o escravo que não tem uma família, ele tem pouco a perder. Se ele consegue constituir uma... Tanto que vários senhores de escravos apadrinhavam casamentos dos seus cativos. Depois eram padrinhos dos filhos. Exato. Né? Então essa relação de apadrinhamento, esse paternalismo, né, do senhor de escravo com os seus escravos, não era porque ele era bonzinho. Isso era uma estratégia para controlar esses escravos. Quanto mais ligações ele tivesse, né, com os seus, né, uma família, amigos e tudo mais, menos chance ele teria de fugir, de se matar e tudo mais. Né? A gente tem também a questão, já que vocês falaram, de procurar justiça, não só procurar justiça para reclamar do Senhor, mas teve muitos casos em que procuraram justiça para pedir a liberdade. Alegando assim, olha, não dá, se eu continuar vivendo com esse senhor, ele vai me matar, eu tô correndo um risco de vida. E teve muitos casos, isso é bem interessante, em que quando o escravo tinha testemunhas e conseguia provar realmente em que ele estava, né, correndo risco, ele conseguia a liberdade. A gente teve vários casos, o juiz dá a liberdade ao escravo. Eu lembro de um caso em que os escravos eram abusados sexualmente. Escravos homens abusados sexualmente pelo senhor. E eles foram na justiça, porque obviamente isso era um crime, né? Nossa, na época, imagina. Sim, então porque... ele era um crime muito grave, e eles foram até a justiça, né? E eu acho que eles não foram libertados, mas eles foram vendidos, porque eles não podiam mais ficar com aquele senhor. Porque a escravidão, ela tem uma questão, além da questão econômica, que o escravo é uma fonte de renda e tal, ela tem uma questão religiosa. Ele está sendo escravo para alcançar a redenção. Né? Tanto que muitos escravos eram cristianizados, né? Eram batizados, o seu nome africano era dispensado, ele era batizado com o nome cristão. Então essa questão religiosa permeia a escravidão. Ao você ter um escravo que você espanca ele até a morte, isso vai contra... Tudo bem que escravidão deveria ir contra o cristianismo também, mas esses excessos pegavam mal na época. Né? Então os escravos conseguiam usar essa questão religiosa para ir reclamar. Tanto que muitos corriam para a igreja. Falaram, padre, você tem que me ajudar aí porque ele espanca, ele bate demais. Né? Então tinha todo um discurso, né, sobre a escravidão e que tinha ligação com essa questão religiosa, e quando isso era quebrado, se buscava meios de se defender. Né? Acho que já que você tocou na questão da religião, acho que é interessante a gente falar que a religião também foi
foi uma forma, né, de resistência. resistência. E aí entra, por exemplo, a questão das irmandades, né, que é um assunto bem interessante. A gente pode fazer um vídeo também, de repente, só sobre irmandades, né, acho que merece isso. Mas as irmandades eram espaços, então, de sociabilidade, né, eram espaços em que se construía em torno de algum santo, para homenagear algum santo, né, e que os escravos então se mantinham ligados e faziam caridade, né, e ajudavam uns aos outros. Então era um grupo de ajuda mútua, mas também de sociabilidade e também de resistência, né, de construir identidade, de manter suas tradições, e também era uma coisa que o Senhor permitia, né, esse momento dele fazer isso. Porque as irmandades eram esse espaço religioso católico. Então você vai lembrar que há resistência também de manter a religião africana. Né? Sim, importante então isso lembrar. é uma outra resistência, que é tentar manter a sua religião, a sua cultura africana, que era proibida. Né? Então os senhores proibiam, né, qualquer ritual religioso que fosse africano. Né? Então havia aquela ideia, né, então eu vou misturar aqui o meu orixá com o santo para fingir que é o santo, mas na verdade é o orixá. Então isso também é resistência. Né? Então é daí que vai nascer, por exemplo, religiões que misturam o catolicismo com os cultos africanos, né, que estão aí até hoje. Né? Então isso também faz parte da resistência escrava, né? Manter a sua cultura, manter a sua língua, manter a sua religião, né? Isso também faz parte. E isso, né, não acontecia nas irmandades, isso era um outro momento. As irmandades é meio que o momento deles fugirem, né, também, deles terem um espaço de descanso, de lazer, As irmandades têm uma questão também com apropriação, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma escravidão que dura séculos, você começa a ter uma nova cultura que nasce. Que ela não é nem africana e nem portuguesa. Então nasce, né, uma afro-brasileira, surge aí, as irmandades são exemplo disso. Então ela mescla elementos da cultura europeia com elementos da cultura africana. Né? E isso também vai ser muito importante, essas irmandades, no contexto de abolição. Então essas irmandades vão ter peça-chave para conseguir dar voz, né, para a política abolicionista lá do século XIX. E assim, por exemplo, essa questão ainda da questão religiosa, né, o lazer no século XIX, né, no século XVII, XVIII, enfim, até pouco tempo atrás, na verdade, ele é muito da Igreja Católica, né, então eram as festas para os santos, esses momentos eram momentos de lazer, e também os escravos a Irmandade também era essa possibilidade, né, de fazer a festa, então é também um lugar de lazer e tal. Eu acho que para finalizar, né, é importante que a gente fale talvez da maior resistência de todas, que era a fuga e a formação dos quilombos. Né? Não tem como falar de resistência escrava sem falar disso. Isso. Acho que vamos falar do mais famoso, né? Assim, vamos falar do Quilombo dos Palmares, que eu acho que já ilustra os outros. É que eu acho que falar de Palmares merece um vídeo só de Palmares. Exatamente. A gente tem que citar que Palmares foi o maior, Palmares foi o que mais durou. Vocês estão vendo o tanto de vídeo que a gente tá prometendo aqui. Já nesse vídeo aí, pessoal. Mas ele talvez o exemplo mais famoso, né? Sim. Mas esse não é o único, né? Não, existiram quilombos em todo o território nacional, né? E a gente sempre pensa em quilombo rural, mas também existiram quilombos urbanos. Sim, né? Era mais difícil, mas teve também. E muitos quilombos, inclusive, eles eram perto das cidades, né? Sim, tinha quilombos muito perto, que eles eram locais de difícil acesso, porque as cidades não eram tão grandes, né? Mas eles eram perto das cidades e as pessoas que viviam ali estavam o tempo todo fazendo comércio, tendo relações, né, com as cidades e tal. A existência de um quilombo atrapalhava a existência da escravidão. Porque como é que eu posso pressionar, né, eu consigo criar um sistema de cativeiro se esse cara pode fugir para um lugar e ser livre? Né? Então a existência de um refúgio atrapalhava a lógica escravista. Né? Até porque, tipo, o que acontecia? Esses escravos que saíam do quilombo e iam em algum lugar, eles avisavam, olha, tem um quilombo, você pode fugir. Então isso fazia com que outros escravos tentassem fugir. Então isso criava uma bola de neve e por isso que se tentava acabar com esses quilombos o tempo todo. E uma coisa importante sobre os quilombos, não tinham só ex-escravos. O quilombo, ele vai atrair todos os marginalizados dessa época. Então ele vai atrair índios que estão fugindo da perseguição das cidades ali, ele vai atrair brancos pobres, inclusive, ele vai atrair negros livres que são pobres, que não conseguem se encaixar devido ao racismo que existe absurdamente, se hoje tem, imagina na época,
né? E você lógico, né? A grande maioria dos cativos que fugiam. Então, o quilombo, ele é um reduto de todos os marginalizados desse período. Eu acho que as revoltas são muitas, né? As resistências são muitas, mas eu acho que só para dar um panorama geral, depois a gente vai fazer outros vídeos mais específicos. Né? A ideia foi essa, então a gente dá uma pincelada, né, nessa questão das várias formas de resistência e mostrar que é isso, né? Como é complexo, escravidão é um assunto interessantíssimo, justamente porque é tão complexo, né? E eu acho que não só onde houve escravidão houve resistência, mas na verdade, se a gente for ver onde tem seres humanos, né? Onde tem opressão, onde tem ser humano, a gente vai resistir sempre. Então acho que é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado. E é aquilo lá, compartilha, clica, curte, dá like, curte tudo aqui. Se inscreve. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo qualquer dúvida, pergunta, né? Comentem aí. Comentem aí, beleza? A gente vai deixar umas referências aqui embaixo de alguns textos sim, uma bibliografia sobre bem o boa. assunto, né? Que a bibliografia é extensa, né? Nossa, tem muita coisa. E aí é isso aí, vamos continuar resistindo aí pela vida, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.